Por tudo, nós temos aqui a figura, certo? Então, essa figura aqui, ela mostra uma resistência que ela vai ser proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. O que essa figura aqui quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, se a resistência ela é proporcional ao comprimento, quer dizer o seguinte, se você aumenta a resistência, você aumenta o seu comprimento. E se ela é inversamente proporcional à área, quer dizer o seguinte, se eu aumento a resistência, eu diminuo a área, ou se eu aumento a área, eu diminuo a resistência e assim sucessivamente, certo? Então, esse aqui nada mais é do que o nosso conceito da segunda lei de Ohm. Então, na segunda lei de Ohm, nós teremos aqui uma aplicação e vamos tentar aqui resolver, então, alguns pontos de alguns exercícios aí sobre o mesmo, ok? Então, nós temos lá um exercício de número 3, certo? E esse exercício de número 3, ele diz o seguinte, qual deverá ser o comprimento? Então, o comprimento aqui na lei de Ohm é determinado por L, beleza? Então, qual o comprimento de um fio de alumínio? Então, esse fio de alumínio, vou colocar só o AL aqui, ó, só o AL. Então, qual deverá ser o comprimento de um fio de alumínio que tem uma área, né, ó, área que é igual a 4 milímetros quadrados, né? Então, aqui, ó, 4,0 milímetros quadrados, ok? 4 milímetros quadrados. E este fio, ele tem uma resistência, e essa resistência aqui, ela tem um valor de 1,50 ohm, beleza? Também temos que a resistividade do alumínio, então vamos representar aqui por P, né, PAL, resistividade do alumínio, que tem valor de 2,8, e aqui tem uma base 10, e isso aqui é elevado a menos 8 ohm metro, beleza? Então, nós temos aqui todos os nossos dados aí para resolvermos esse exercício. Qual deverá, então, ser o comprimento? Então, ó, pela lei de Ohm, nós temos, então, que a resistência dada por R, vai ser igual a esse vizinho aqui, que é a resisttividade, vezes quem? Vezes o comprimento. E isso aqui vai ser dividido por quem? Vai ser dividido aqui pela minha área, correto? Então, vamos lá, então, pessoal. Veja só, primeira observação aqui, ó. A área, ela está em milímetros, ó, veja que a área, ela está em milímetros quadrados, ok? Bem, você pode fazer uma relação da seguinte forma, você pode pensar assim, ó, então quer dizer que 1000 milímetros equivalem a quantos metros? 1000 milímetros equivalem a 1 metro. Ou você pode pensar na seguinte forma, 1 metro quadrado, certo? 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 elevado a 6 positivo aqui, certo? Milímetro e aqui elevado ao quadrado, beleza? Então, se a gente pensar assim, bem, se 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 elevado a 6 milímetro quadrado, então quer dizer que nós temos aqui uma regrinha de 3. Então, aqui nós teremos um x, daquilo que a gente não sabe, e esse x aqui vai ser igual a quem? A 4 milímetros quadrados, ó. Esse 4 aqui é milímetros quadrados. Joia? Agora veja só, isso aqui é multiplicado cruzado, né? Então a gente multiplica quem por quem. Então vamos pegar então esse meu número 1 por 4, ó, meu número 1 por 4, e esse meu x por 1, beleza? Então nós teremos então um resultado que será 1x, né? Ó, 1x, na verdade esse 1x ele também é 1 vezes 10, então aqui ó, x 1 vezes 10 elevado a menos ou elevado a 6 positivo, certo? E isso aqui, ó, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. Aí lembra o seguinte, ó, milímetro quadrado cortou com milímetro quadrado. Então vai me sobrar agora só o metro quadrado. Ou seja, x é igual a 4 dividido por quem? Por 1 vezes 10, ó, 1 vezes 10, e esse vezes 10 aqui elevado a 6 positivo. Esse 10 elevado a 6 positivo na divisão, ele vai subir negativo. Então, nosso resultado aqui será de 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, na verdade, ó, a gente pode pensar assim. Então, 1 milímetro, ele é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 metros quadrados. Se você tem, então, no caso, a proporção de 4 milímetros, então nós temos 4 vezes 10 elevado a menos 6, beleza?
Então, mudando os valores aqui dentro dos respectivos campos, o que nós teremos então? Então, nós teremos lá uma resistência, e esse valor da resistência é de 1,50. Então, se o valor da resistência é 1,50, então nós teremos aqui 1,50. Esse 1,50 vai ser igual à resistividade. Tá? Quem que é a resistividade? 2,8, 10 elevado a menos 8. Então, 2,8, e aqui, ó, base 10, e aqui elevado a menos 8. Menos 8 desse lado aqui, beleza? E esse valor, então, eu vou multiplicar pelo meu comprimento, que eu não tenho, joia? E aí é o seguinte, ó, nesse caso aqui, o que nós teremos? Nós teremos, então, uma divisão, certo? Pelo nosso valor, que é de quanto? A nossa área aqui, então, ela agora passando para metros quadrados, ela terá o valor de 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, beleza? Então, ó, multiplica cruzado, ó, vamos multiplicar cruzado quem com quem? Então, nós multiplicamos 1,5 vezes 4, certo? Ó, então, 1,5 vezes 4, então nós teremos aqui um valor de 6,10 elevado a menos 6, então aqui vale 6, ó, base 10, beleza? E aqui, ó, continua o 10 elevado a menos 6, beleza? Então, ó, multiplica isso com 1, então nós teremos do outro lado, teremos um valor de 2,8, ó, esse 2,8, ele é base 10 também, e essa base 10 aqui é elevado a menos 8. Então, elevado a menos 8, o que? Comprimento dado aqui por L. Obviamente, então, nós teremos que o comprimento, ó, comprimento vai ser igual a quem por quem? Desse lado eu tenho 6 e desse lado eu tenho 2,8, beleza? Então, ó, 6 por 2,8, nós teremos a seguinte proporção. Então, 6 por 2,8, nós teremos 2,14. Agora, não pode esquecer o seguinte, ó, veja só. Esse 6, ele vem junto com a base 10, que é elevado aqui a menos 6, beleza? Esse 2,8, ele vem junto com a base 10, só que aqui ela é elevada a quanto? Elevado aqui a menos 8. Esse 10 elevado a menos 8 passou para cá, positivo, certo? Ó, então ele sobe mais 8 menos 2, então aqui nós teremos 10 elevado a 2, ou 2,14 vezes 10 elevado a 2. E é o seguinte, ó, então na verdade esse 2,14 vezes 10 elevado a 2, nada mais é, se eu vou tirar ele da base 10, ó, ando duas casas para a direita, então eu terei aqui aproximadamente 214 metros. Então 214 metros é o que? É o comprimento desse fio de alumínio quando a sua área for de 4 milímetros quadrados, a sua resistência de 1,5 e a sua resistividade de 2,8, 10 elevado a menos 8, ok? Então vamos lá resolver mais um aqui na sequência. Então, ó, na sequência aqui nós temos mais um exercício, certo? Também aqui referente à segunda lei de Ohm, e vamos ver o que pede esse exercício. Então nós temos aqui um fio metálico, e aí esse fio metálico, ele tem 0,6 metros, ok? Então vou circular aqui, ó, 0,6 metros, e ele tem uma resistência, e essa resistência aqui de 100 ohms. Nesse caso aqui, quanto o diâmetro é de 1,5, 10 elevado a menos 3, beleza? Aí tem duas perguntas, se a corrente elétrica for de 25 amperes, o valor da DDP, e a segunda pergunta, se caso o diâmetro fosse maior, ou seja, o dobro, que seria 3, ou melhor, né, caso o diâmetro fosse 3, 10 elevado a menos 3, qual seria o valor da nova resistência, correto? Então, ó, primeiro aqui a gente vai usar pela primeira lei, então resistência, tensão e intensidade, então, ó, resistência é igual a tensão dada por U, dividido aqui pela intensidade, que é o Izinho, certo? Izinho aqui da intensidade. Então, ó, a pergunta seria, então, no caso aqui, qual seria o valor da DDP? Então, aqui que é a DDP? Então, a DDP, no caso aqui, é minha tensão. Então, eu tenho uma resistência inicial que é de 100 ohm, e essa resistência inicial de 100 ohm, ela é proporcional à tensão, e a tensão aqui é o meu X, certo? E esse meu X da tensão dividido pela corrente, que vale 25 amperes. Então, obviamente, nós teremos, então, a tensão, que é 100 vezes 25, então essa tensão será de 2.500 volts. Então, aqui nós temos uma tensão de 2.500 volts. Então, o valor nosso do primeiro exercício, ou do segundo exercício, no caso, que aqui vem como número 4, então, no exercício número 4, nós temos, então, um resultado de tensão, que nada mais é do que
2.500 volts, beleza? É o seguinte, ó, esse mesmo exercício, ele continua aqui a pedir mais um dado, só que agora ele pede aqui o valor da nova resistência. Então, qual seria o valor da nova resistência? Então, mas quem que era a resistência inicial? A resistência inicial era de 100 ohm. Eu quero saber qual o valor da nova resistência quando esse diâmetro for de 3/10 a menos 3 e não de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Mas aí é o seguinte, pessoal, para a gente resolver isso número 2, nós temos que achar, antes de tudo, a resistividade, certo? Então, para achar a resistividade, a gente vai usar a resistência de 100 ohm, que era a resistência que nós tínhamos anteriormente, e o diâmetro de 1,5, que é o que vem dado aqui no nosso exercício, beleza? Então, ó, 100 é a resistência, a resistividade é X, que eu não tenho, o comprimento é 0,60 metros, certo? E isso aqui tudo vai ser dividido pelo diâmetro, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. E aí a gente não pode esquecer do detalhe, pessoal, presta atenção, diâmetro. Então, quem que é o diâmetro? O diâmetro, ele nada mais é do que, ou melhor dizendo, este Rzinho aqui, nada mais é do que B dividido por 2. Então, veja só, o raio é metade do diâmetro nessa situação. Logo, para a gente achar essa área aqui, nós teremos que ir um pouco mais além. Ou seja, essa área, ela vai ser igual ao meu π, certo? Vou tentar fazer aqui um π com 2 i's, mas é o π isso aqui, beleza? Vezes, no caso, a metade do diâmetro, ou seja, meu d dividido por 2. E ó, esse d dividido por 2 aqui, ó, que é a metade do diâmetro, eu ainda elevo ele ao quadrado. Então aqui, ó, isso aqui elevado ao quadrado. Joia? Então vamos lá então, pessoal. Dando sequência aqui, o que nós temos? Veja lá que esse valor de π, então, ele vai ter o mesmo valor, 3,14, no caso aqui é o A. Então o A é igual a 3,14, que é o valor de π, certo? E aí é o seguinte, ó, o diâmetro inicial, ele era de 1,5 10 elevado a menos 3. Só que eu quero a metade desse diâmetro, ou seja, eu vou ter então 0,75, ou seja, 0,75 10 elevado a menos 3, e ó, isso aqui elevado ao quadrado, ou seja, 0,5 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3. Então, nós teremos, então, o valor de 0,56. Então, vamos passar aqui para a linha de baixo, certo? Então, ao passar para a linha de baixo, nós teremos, então, um valor de área. Eu vou até trocar essa parte aqui, porque agora nós vamos utilizar o nosso valor que nós estávamos procurando. Então, essa área, então, é 3,14. E esse 3,14, ele vai ser vezes o meu 0,56, né, ó, 0,56, que foi o resultado do ponto 75 elevado ao quadrado, certo? Lógico, aqui nós temos, então, base 10 a menos 3 elevado ao quadrado, então esse aqui vai ficar menos 6. Então, aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 6. Então, ó, essa área, então, terá um valor aqui, ó, de 3,14 vezes 0,56, ou seja, 1,76, valor da área, então, 1,76. E isso aqui ainda na base 10 elevado aqui a menos 6. E lembra que metros por metros, então aqui nós teremos metros ao quadrado, ou seja, 1,76 é o valor da minha área aqui elevado ao quadrado. Bem, agora que eu tenho minha área, então quer dizer que este meu valor de área vem para onde? Opa, isso aqui sai daqui. Esse meu valor de área, ele vai sair daqui e vai vir para cá, como nós tínhamos inicialmente a resistência de 100, a resistividade de 0,60, e agora nós temos o valor da área em metros quadrados, que é 1,76, beleza? Então vamos passar aqui agora para este ponto. Então o que nós teremos então como resultado? Então nós teremos lá o nosso 100, esse 100 é igual a resistividade, o comprimento é 0,60, e aí esse valor aqui é o seguinte, ó, esse valor aqui
ele vai dividir quem? Ele vai dividir o meu valor de 1,6. Então aqui eu terei 1,76, joia? E esse 1,76 ainda aqui na base 10 e aqui elevado a menos 6. Então, pessoal, aqui ó, nós vamos multiplicar então cruzado, né? Esse 100 aqui é da minha resistência, certo? E ó, esse meu 1,766625 é o valor então da minha área, certo? Esse valor aqui ao quadrado. Então, esse valor aqui da área multiplicado por 100, nós vamos chegar então ao valor de 176,6, ok? Vamos colocar aqui no canto desse lado aqui, ó. Vamos colocar então o nosso valor. Então, 100 multiplicado por 1,766, então nós chegaremos ao valor de 1,176,6625. Deixa eu tirar aqui esse sublinhado, nós não vamos utilizar aqui ainda, beleza? Que vai ser igual a minha resistividade P vezes o valor do meu comprimento, que é de 0,60, certo? Então, nesse caso aqui, nós teremos então P resistividade, que é igual a 176,6, beleza? Ó, 176,6 dividido aqui por quem? Dividido pelo meu comprimento, que é de 0,60, beleza? Então, ó, ao dividirmos então esse valor, nós vamos dividi-lo aqui por 0,60 e vamos chegar ao valor de 294, ó, 294,4375, certo? Para deixar todos os valores que nós conseguimos aqui. Isso aqui na base 10, então aqui, ó, Ctrl Shift igual, né, para não esquecer, elevado aqui a menos 6 metros quadrados, certo? Ou melhor, né? Ou melhor, esquece que eu coloquei aqui. Isso aqui é a minha resistividade. Então, minha resistividade 1 metro, beleza? Então, quem é esse 294,43? Ó, esse meu 294,43 nada mais é do que a minha resistividade quando o diâmetro for de 1,5, certo? Agora a pergunta seria, e qual será o valor da minha resistência quando o meu diâmetro for de 3 vezes 10 elevado a menos 3? Para isso, nós tínhamos que achar então a resistividade, ok? Então, bora lá então, vamos continuar aqui então, pessoal. Então, veja só, agora que é o seguinte, ó. Eu quero saber então, né, deixa eu colocar aqui no canto, ó. Quero saber então, qual vai ser o valor da minha resistência, certo? Ó, vou colocar aqui nesse canto. Então, qual o valor da minha resistência quando o meu diâmetro for de 3,0, isso aqui também na base 3, né, 3,0, elevado a menos 3 metros. Então, eu quero saber qual é o valor da minha resistência. Obviamente, vamos considerar a mesma resistividade e o mesmo comprimento aqui do fio, beleza? Então, olha só, pessoal, a resistência, então, vai ser o meu X, né? O X é a minha resistência aqui. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho o valor da minha resistividade, 294, certo? Então, eu tenho o valor aqui da minha resistividade, 294. Tenho o valor do meu comprimento, que é 0,60. E aí, ó, tudo isso daqui, eu vou dividir por quanto? Tudo isso aqui eu vou dividir pelo valor do meu diâmetro. Só que antes de, melhor, né? Esquece que eu falei. Vou dividir pelo valor da minha área. Bem, mas eu não tenho área ainda, eu tenho o diâmetro. Então, eu vou ter que achar, ó, aqui a minha área. Então, eu só tenho o diâmetro, mas eu preciso achar, então, a minha área, beleza? Então, ó, volto aqui de novo. Vamos fazer, então. Lembrem-se aqui, ó, a área, certo? Ó, a área, ela é igual a π, que é 3,14, beleza? Vou tirar esse diâmetro daqui, vezes, vou multiplicar isso aqui por quê? Vou multiplicar pelo diâmetro, que na verdade vai ser o R, ou seja, o R é igual a metade do diâmetro, ou seja, 1,5. E aí é o seguinte, ó, esse 1,5, ele está na base 10, elevado a menos 3, certo? Eleva aqui a menos 3, e isso aqui ainda, ó, elevado ao quadrado, beleza?
Então, ó, esse 1.5, metade de 3. Então, 1.5 ao quadrado é 2.25. Então, nós teremos aqui, ó, a área igual a 3.14 vezes 2.25, não esquece que é vezes 10 elevado a menos 6, beleza? Deixa eu selecionar esse aqui de novo, aqui, ó, agora sim, ó. Então, ó, vezes 10 elevado a menos 6. Então, 2.25 vezes 3.14 vai nos dar um valor aqui, ó, de 7.065. Então, ó, 7.065 é o valor da minha área. E esse valor da minha área está na base 10 ainda, certo? Ó, vezes 10 elevado a menos 6. E aqui é metros quadrados, joia? Então, ó, o que é isso daqui que eu achei? É o valor da minha área. E o valor da minha área eu vou dividi-lo aqui agora, certo? Então, veja que inicialmente eu tinha o seguinte, ó. Inicialmente eu tinha a minha resistência, ou melhor, né, procura a minha resistência. Vou trazer aqui os valores aqui para baixo, ó. 294.43. Bem, o que é esse 244.43? É o valor da minha resistividade. Isso aqui eu multiplico por quem? Multiplico por 0.60, que é o meu comprimento, beleza? Então, isso aqui agora eu divido por quem? Divido pela minha área, que é o que eu acabei de achar aqui acima. Então, ó, qual é o valor da minha área? 7.065. Então, esse 7.065 passa para cá. Não esquece que ele está na base 10, certo? Vou elevar ele aqui a menos 6. E também, pessoal, ó, falta um detalhe aqui ainda também. Esse valor aqui da minha... como dizer aqui, ó, este valor aqui da minha resistividade, ele também é vezes 10 elevado a menos 6, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui em cima, mas, ó, não esquece que esse valor aqui, ele é da minha resistividade. Então, essa minha resistividade, ela também é, ou também está aqui na base 10, beleza? Então, ó, agora sim, vou selecionar para trocar a cor aqui. Aqui, vou colocar aqui uma cor qualquer. Vamos pegar isso daqui. Aqui, ó, separamos. Então, ó, veja, esse 10 elevado a menos 6 que eu coloquei, pessoal, faz parte da resistividade, ou seja, este valor que nós encontramos ela aqui em cima, né, ó, não vamos esquecer, ó, de onde que ela saiu aqui, ó, ela saiu lá do nosso primeiro exercício, ou melhor dizendo, ó, de onde que ela saiu aqui, ó, 10 a menos 6. E agora que nós vamos fazer o seguinte, ó, veja só, 10 a menos 6 e 10 a menos 6 são iguais. Então, o que eu posso fazer? Eu vou cortar esse 10 a menos 6 da resistividade com o 10 a menos 6 aqui da minha área. Então, eu terei agora 100 base, ok? E agora fica mais fácil, ó, vou multiplicar então 294, ou seja, o 294.4375 pelo meu comprimento, que é 0.60. Então, nós chegaremos a um resultado aqui que será o seguinte: 176, certo? Ó, 176, 6625 ou 176, 6625. E esse valor aqui, ó, eu vou dividir por quem? Vou dividir pela minha área. Mas qual é o valor da minha área? O valor da minha área é 7.065. E agora não vai ser vezes 10 elevado a nada, porque ele já saiu da base 10. Então, esse aqui, pessoal, vai me dar um valor aqui, ó, de quanto? Então, vamos dividir, então. Vamos pegar, então, esse 176, dividimos aqui por nossa área e chegaremos a um valor de 25, certo? Então, esse valor aqui de 25 é o valor, então, da minha nova resistência. Então, 25 ohm, certo? Então, ó, 25 ohm é o valor da minha nova resistência. E aí é o seguinte, pessoal, veja só. Veja que no exercício anterior, nós tínhamos uma resistência de 100 ohms, certo? E essa resistência de 100 ohms acontecia quando o diâmetro era menor, ou seja, área menor, resistência maior. A partir do momento que você aumentou a sua área, você tem a diminuição da resistência. Isso vem de encontro com aquilo que nós comentamos no começo do exercício. A resistência é proporcional ao comprimento, certo?
e ela é inversamente proporcional à área, joia? Vamos então, pessoal, vamos fazer mais um exercício aqui para fecharmos este conteúdo. Então, pessoal, para fecharmos então este conteúdo, veja só mais um exercício aqui da segunda lei. Então, nós temos um condutor de cobre, e esse condutor de cobre, ele possui o quê? Esse condutor de cobre, ele possui 6 metros de comprimento. Então, ó, 6 metros de comprimento, ou seja, L. E ele tem aqui, pessoal, uma área de 8 milímetros quadrados. E nós já vamos converter este 8 milímetros quadrados aqui embaixo. Porque, veja só, a resistividade do cobre, se vocês observarem acima, ela é dada em 1 metro. Se fosse 1 milímetros quadrados por metro, não precisava converter, porque milímetros quadrados cortaríamos com milímetros quadrados, certo? Então, vimos aqui no começo dessa aula que 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 elevado a 6 milímetros quadrados. Então, quer dizer que 8 milímetros quadrados equivale a x, ou seja, x é igual a 8 dividido por 1000. E isso aqui vai me dar um valor de 8 vezes 10 elevado aqui a menos 6 metros quadrados. Então, já temos aqui a nossa área em metros quadrados, ok? Então, ó, seguindo adiante aqui, ó, no nosso resultado, esse exercício é bem simples, tá, pessoal? Assim como os outros também não eram complicados, e esse exercício aqui, ele é um tanto simples, e vale a pena, então, nós prestarmos atenção neste último aqui, beleza? Então, ó, nós temos que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento, e tudo isso aqui dividido pela área. Então, veja só, pessoal, o que nós temos aqui, então? Então, nós temos, ó, deixa eu pegar aqui, ó, para selecionar, certo? Ó, então, o que nós temos aqui? Nós temos lá resistência, resistividade, comprimento e isso aqui dividido pela minha área. Então, ó, esse 1.7, 10 a menos 8 é minha resistividade, esse 6 é o meu comprimento, esse 8 vezes 10 elevado a menos 6 é a minha área, correto? Então, ó, a resistência é 10.2, ó, deixa eu separar aqui, ó, de onde que é esse 10.2? A resistência é 10.2 vezes 10 elevado a menos 8, e isso aqui dividido por quem? Isso aqui dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 6, beleza? Então, ó, esse 10.2 veio de quem? Do 1.7 dividido aqui por 8. Então, 1.7 dividido por 8 dá 10.2. Se aqui era 10 a menos 8, aqui continua sendo 10 a menos 8. E aí é o seguinte, pessoal, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 6, veja que ele fica aqui, ó, na parte de baixo da divisão. Então, ele sobe mais 6. Mais 6 menos 8, então aqui nós teremos 1.2 vezes 10 elevado a menos 2, e isso aqui vai ser dado em ohm, ou seja, 1.275 vezes 10 elevado a menos 2. Isso é o valor da minha resistência, ok? Então, pessoal, se vocês entenderam, compreenderam e tal, acompanhem nosso canal, que semanalmente estaremos aí divulgando novidades aí dentro da área de química, física e biologia, ok? Então, aguardo vocês aí e até mais. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tem Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.